A gente sempre ouviu que o primeiro Campeonato Brasileiro começou a ser disputado oficialmente em 1971, mas outras competições de caráter nacional já haviam sido disputadas anteriores àquele ano, sendo elas a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Mas foi aí que, em 2010, a CBF resolveu reconhecer essas competições como títulos de campeonatos brasileiros, e desta forma, o primeiro Brasileirão teve início em 1959. E não podemos esquecer também que, em 2023, a pedido do Atlético Mineiro, a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 37 como título de campeonato brasileiro, tornando o Galo tricampeão nacional. Bom, de lá pra cá, diversos clubes dos mais variados estados já conquistaram o Brasileirão pelo menos uma vez. E nesse vídeo vamos atualizar, depois de muitos anos, qual foi a maior goleada aplicada e a maior goleada sofrida, não só dos campeões, mas também de vários outros tradicionais clubes que já disputaram o Campeonato Brasileiro. O América Mineiro disputou a Série A pela última vez em 2023, quando, fazendo péssima campanha, acabou rebaixado na lanterna. A maior goleada da história do Coelho no Brasileirão aconteceu no campeonato de 76, quando, jogando no Mineirão, passou por cima do Goiânia, goleando por 6-0. 5-1 é o placar da maior goleada sofrida e se repetiu 3 vezes, em 1993 diante do Atlético Paranaense, em 98 diante do Vasco e a última vez em 2011, quando na 38ª e última rodada foi goleado pelo Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, depois do título da Copa dos Campeões de 37 reconhecido, se tornou tricampeão brasileiro. A maior goleada da história atleticana em Brasileirões aconteceu em 1982, quando no Mineirão atropelou a Desportiva do Espírito Santo por 7-1. A maior derrota foi por 6-0 e aconteceu 2 vezes, no campeonato de 37, quando perdeu para o Fluminense, e em 2000, quando em pleno Mineirão foi humilhado pelo Sport com direito a 5 gols do atacante Leonardo. O Cruzeiro é tetracampeão brasileiro e o clube pode se gabar de ter sido o primeiro time que venceu o Nacional na era dos pontos corridos. A maior goleada do Cabuloso, inclusive, foi na edição de 2003, quando na última rodada não teve dó nem piedade do rebaixado Bahia e goleou por 7-0, com direito a 5 gols de Alex. A maior goleada sofrida foi por 5-0 e se repetiu 2 vezes, em 1983 para o Santos e em 1997 para o São Paulo em pleno Mineirão, e o destaque foi Dodô, que fez todos os gols do jogo. O Atlético Paranaense foi o primeiro time do novo milênio que venceu o Campeonato Brasileiro, isso em 2001, quando na final derrotou o São Caetano. O Furacão tem como maior goleada aplicada no Nacional o 6-0 para cima do Goiás em 2004, em jogo da 15ª rodada. A maior goleada sofrida, curiosamente, também aconteceu em 2004. E o mais engraçado é que foi na rodada seguinte a que goleou o Goiás, quando em jogo da 16ª rodada levou 6-0 do Internacional no Beira-Rio, com direito a 4 gols de Danilo Gomes. O Coritiba foi o primeiro time do Paraná que se tornou campeão brasileiro, isso em 1985, quando nos pênaltis superou o Bangu de Castor de Andrade. A maior goleada aplicada pelo Coxa foi pelo placar de 7-1, e se repetiu 2 vezes, e curiosamente no mesmo campeonato, e as vítimas foram o Ferroviário do Ceará e a Desportiva do Espírito Santo. A maior derrota foi por 5-0, e se repetiu 4 vezes, em 1984 para Grêmio e Fluminense, em 1996 para o Palmeiras, e por último em 2008 para o Flamengo. Nos anos 2000, o Paraná era frequentador assíduo do Campeonato Brasileiro, mas atualmente, passando por uma grave crise, está sem divisão nacional. O clube em 2 ocasiões aplicou a goleada de 6-1. A primeira foi em 1993 para cima da Desportiva, e essa edição foi a primeira de sua história na Série A. Depois, em 2005, passou por cima do Fluminense. A maior goleada sofrida foi por 6-0 e aconteceu no campeonato de 2007 contra o São Paulo. E detalhe que naquela edição o clube acabou rebaixado. O Ceará atualmente está disputando a primeira divisão e as maiores goleadas do Vozão foram no século passado. Em 1979, em jogo disputado no Castelão, o Ceará recebeu o Asa de Alagoas e com facilidade goleou por 5-0. No ano seguinte, em 80, em visita à Bahia, goleou Vitória por 5-0 em plena Fonte Nova. A maior goleada sofrida aconteceu em 1982, quando em visita a Campinas foi humilhado pelo Guarani no Brinco de Ouro, perdendo de 8-1. O Fortaleza, desde 2019, vem disputando a Série A e nesse período chegou a terminar no G4 em 2 ocasiões. No campeonato de 2022, o Lion recebeu o Bragantino no Castelão e, com o jogo sendo válido pela 37ª rodada, passou por cima goleando por 6-0. No campeonato de 1981, o Fortaleza foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e no Maracanã foi humilhado perdendo de 8-0. E detalhe que Zico foi desfalque nesse jogo, com o placar podendo ser maior caso o Galinho estivesse em campo.
O Bragantino no passado já chegou a disputar uma decisão do Campeonato Brasileiro, isso em 1991, quando foi derrotado pelo São Paulo de Tele Santana. 5-1 é o placar da maior vitória do Massa Bruta em Brasileirões, e se repetiu duas vezes, em 1993 para cima do Flamengo e em 2024, quando na última rodada goleou o Criciúma e se livrou do rebaixamento. A maior goleada sofrida aconteceu em 1997, quando em visita ao Beira-Rio foi humilhado pelo Internacional, perdendo de 7-0. O Corinthians é dono de 7 títulos do Campeonato Brasileiro, o último em 2017, e quando o assunto é goleada, o Timão é detentor do recorde máximo. No campeonato de 1983, o Timão recebeu no Canindé o frágil Tiradentes do Piauí, e sem nenhuma piedade goleou por 10-1, com direito a 4 gols do Dr. Sócrates. Até hoje ninguém igualou ou superou essa goleada. A maior goleada sofrida aconteceu em 2003, quando em visita a Caxias do Sul, debaixo de muita neblina, foi humilhado pelo Juventude perdendo de 6-1. O Guarani no século passado foi um time que costumeiramente disputava a Série A, chegando a vencer a edição de 1978 e terminar vice-campeão em 86 e 87. O Bugre possui um 8-0 para chamar de seu, e aconteceu no campeonato de 82, quando recebeu o frágil River do Piauí no Brinco de Ouro. Em 2001, em visita a São Januário, o Guarani foi humilhado pelo Vasco, perdendo de 7-1, e naquele jogo, Romário, aos 35 anos, foi às redes 4 vezes. Considerando os campeonatos unificados, o Palmeiras é dono de 12 títulos do Brasileirão, o último e mais recente em 2023. 7-0 é o placar da maior goleada do Verdão, e aconteceu em 1984 para cima do CRB em jogo disputado no Morumbi. 6-0 é o placar da maior goleada sofrida, e se repetiu duas vezes, em 1981 diante do Internacional no Beira-Rio e em 2014 em pleno ano do centenário diante do Goiás no Serra Dourada. Está próximo de completar 10 anos que a Ponte Preta disputou o Brasileirão pela última vez, com a última aparição tendo sido em 2017. 5-0 é o placar da maior goleada aplicada pela Macaca, e se repetiu duas vezes, em 1976 contra o Nacional do Amazonas e em 1977 contra o River do Piauí. A maior goleada sofrida foi por 6-0, e aconteceu no Robertão de 1970 diante do Cruzeiro no Mineirão. A Portuguesa já foi finalista do Brasileirão uma vez, isso em 1996, quando foi superado pelo Grêmio. Em 2025 disputou a quarta e última divisão, mas fracassou na busca pelo acesso. 6-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu no campeonato de 1978 para cima do Fast do Amazonas no Pacaembu. A maior goleada sofrida aconteceu no Robertão de 1969, quando também no Pacaembu foi humilhado pelo Santos de Pelé por 6-2, com o Rei balançando as redes 4 vezes. O Santos, considerando a unificação, possui 8 títulos do Campeonato Brasileiro, a maioria na era Taça Brasil, quando empilhou 5 títulos consecutivos. O Santos aplicou diferentes goleadas em diferentes eras do Nacional e, em 1964, aplicou 6-0 no Bahia pela Taça Brasil. Em 68, aconteceu a maior de todas, quando no Roberto Gomes Pedrosa fez 9-2 no mesmo Bahia, sendo essa a maior goleada de todas. E em 2004, já na era Campeonato Brasileiro, fez 6-0 no Paysandu. Agora, a maior goleada sofrida foi por 7-1 e se repetiu duas vezes no século XXI, em 2005 diante do rival Corinthians e em 2023 diante do Inter, quando pela primeira vez amargou o rebaixamento. O São Paulo é o único time até hoje que venceu o Brasileirão de pontos corridos por 3 anos consecutivos, mas desde que alcançou esse feito em 2008 não venceu mais o campeonato. A maior goleada da história tricolor foi por 7-0, e aconteceu na edição de 2004, quando recebeu o Paysandu no Morumbi. 3 anos antes, em 2001, o tricolor em visita a São Januário foi humilhado pelo Vasco de Romário, perdendo de 7-1, com o baixinho indo às redes 3 vezes. Detalhe que o tricolor teve Rogério Ceni expulso. O Bahia foi o primeiro time campeão da Taça Brasil, isso em 1959, e antes de a CBF reconhecer aquele campeonato de 37 do Atlético Mineiro, o Bahia era reconhecido como o primeiro campeão nacional. 7-0 é o placar da maior vitória tricolor em Brasileirões, e aconteceu em 1977 para cima do Vitória do Espírito Santo. O Bahia sofreu 2 goleadas por 7 gols de diferença, a de 9-2 para o Santos no Robertão de 1968 e o 7-0 para o Cruzeiro em plena Fonte Nova na última rodada do Brasileiro de 2003.
O Vitória já foi finalista do Campeonato Brasileiro, isso em 1993, quando não conseguiu superar o forte Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. A maior goleada aplicada pelo Leão do Barradão foi os 8-1 para cima do América de Natal no campeonato de 1981. A maior goleada sofrida aconteceu recentemente, quando em visita ao Maracanã foi humilhado pelo Flamengo e perdeu de 8-0, sendo essa a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. O Botafogo, em 2024, voltou a ser campeão brasileiro após quase 30 anos, e com esse título, o Glorioso alcançou o tricampeonato nacional. 6-0 é o placar da maior goleada aplicada, e se repetiu 3 vezes, em 1972 para cima do maior rival Flamengo, em 1992 para cima do Goiás, e a última em 2014 para cima do Criciúma. A maior goleada sofrida aconteceu no campeonato de 1999, quando em visita ao Palestra Itália foi atropelado pelo Palmeiras por 6-0. O Flamengo é octacampeão brasileiro e em 2025 o clube vai em busca do 9º título nacional. A maior goleada da história rubro-negra foi por 8-0 e se repetiu 2 vezes, em 1981 para cima do Fortaleza, quando Nunes foi o grande nome do jogo fazendo 5 gols, e em 2025 quando passou por cima do Vitória e aplicou a maior goleada dos pontos corridos. A maior derrota foi por 6-0 e aconteceu no campeonato de 1972, quando foi goleado pelo Botafogo de Jairzinho, autor de 3 gols. O Fluminense é tetracampeão brasileiro, o último e mais recente título em 2012. O tricolor aplicou 2 exorbitantes goleadas em eras diferentes do Campeonato Brasileiro, e em 1980, na era Taça Brasil, goleou o Fonseca de Niterói por 8-0. Na era Campeonato Brasileiro, em 2004, meteu 7-1 no Juventude em jogo disputado em Volta Redonda. 6-0 é o placar da maior derrota e se repetiu 2 vezes, a primeira em 1996, quando foi humilhado pelo Sport, e a outra em 2002, quando, em pleno ano do centenário, foi goleado pelo São Paulo. O Vasco já venceu o Campeonato Brasileiro 4 vezes, mas o último título já faz um bom tempo, pois aconteceu no ano 2000. O Cruz Maltino é dono da segunda maior goleada de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, quando em 1984 passou por cima da Tuna Luso do Pará, goleando por 9-0. Em 2015, campeonato esse que terminou entre os rebaixados, o Vasco foi até o Beira-Rio e, como boas-vindas, recebeu uma lapada de 6-0 do Internacional. O Grêmio foi o último time gaúcho que venceu o Campeonato Brasileiro, e isso já faz um bom tempo, pois aconteceu em 1996. O tricolor imortal aplicou 2 goleadas em diferentes eras do Brasileirão. A primeira em 1967 para cima do Perdigão de Santa Catarina, quando fez 8-0 em duelo da Taça Brasil. Em 2008, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio, em visita a Florianópolis, passou por cima do Figueirense em pleno Orlando Scarpelli, goleando por 7-1. O tricolor em 2 ocasiões apanhou de 6-0. Em 1997, quando perdeu para o Goiás no Serra Dourada, e em 1999, quando perdeu para o Palmeiras no Palestra Itália. O Internacional é tricampeão brasileiro, todos os títulos na década de 70, e na era dos pontos corridos o Colorado bateu na trave muitas vezes, terminando com o vice-campeonato. 7-0 é o placar da maior goleada aplicada, quando em 1997 no Beira-Rio atropelou o Bragantino. 5-0 é o placar da maior goleada sofrida e se repetiu em 3 ocasiões, em 2003 para o São Caetano, em 2014 para a Chapecoense e a mais dolorosa de todas em 2015 para o maior rival, o Grêmio. O Juventude no século XXI já chegou até mesmo a frequentar a 4ª e última divisão, mas na atualidade o clube vem jogando a Série A. 6-1 é o placar da maior goleada aplicada, e aconteceu em 2003 para cima do Corinthians, quando no Alfredo Jaconi e debaixo de muita neblina, 6 diferentes jogadores construíram o placar. No mesmo campeonato em 2003, o Juventude sofreu a sua maior derrota, quando visitando o Goiás no Serra Dourada foi humilhado por 7-0. Já faz um bom tempo que o Náutico não disputa a Série A, com a última aparição sendo em 2013. Campeonato esse que fez uma péssima campanha e foi rebaixado na última posição. Em 1964, na era Taça Brasil, o Náutico aplicou a sua maior goleada, que foi de 6-0 para cima do Paysandu na Curuzu. Pegando de 1971 para cá, a maior goleada foi por 5-0 e se repetiu 3 vezes, em 1977 diante do 13 da Paraíba, em 1980 diante do Itabaiana de Sergipe e em 2007 para cima do Atlético Paranaense. A maior goleada sofrida foi por 6-0 e se repetiu 2 vezes, em 1972 contra o São Paulo no Arruda e em 1983 contra o Palmeiras no Morumbi.
O Santa Cruz disputou a Série A do Brasileiro pela última vez em 2016 e de lá pra cá, até sem divisão nacional no calendário, chegou a ficar. 6-0 é o placar da maior goleada aplicada pela Cobra Coral e se repetiu 2 vezes, e ambas pra cima de times paraibanos, em 1977 contra o 13 e em 78 pra cima do Campinense. 7-0 foi a maior goleada sofrida e aconteceu em 1985, quando em visita ao Maracanã foi humilhado pelo Flamengo. O Sport em 2025 está jogando a Série A, mas a campanha do clube é muito ruim e muito provavelmente terminará rebaixado. 6-0 é o placar da maior goleada aplicada e aconteceu 3 vezes, em 1959 na Taça Brasil diante do Bahia, em 1996 diante do Fluminense e em 2000 em pleno Mineirão contra o Atlético Mineiro. 5-0 é o placar da maior derrota e se repetiu 2 vezes, em 1994 pro Criciúma e em 2015 pro Grêmio. O Atlético Goianiense nos últimos anos jogou algumas edições da Série A, mas em 2025 vem disputando a Série B. 5-1 é o placar da maior goleada aplicada, e aconteceu na última rodada do Brasileiro de 2011, quando no Serra Dourada venceu o América Mineiro, e até o goleiro Márcio em cobrança de falta deixou dele. 4-0 é o placar da maior derrota, e se repetiu nada menos que 5 vezes, em 1980 pro Internacional, 2012 pro Botafogo, 2017 pro Sport, 2021 pro Palmeiras e 2022 pro Bragantino. O Goiás em 2025 está ausente da Série A e a última aparição foi na edição de 2023, quando terminou rebaixado na 18ª posição. Em 2003, na primeira edição dos pontos corridos, o Goiás aplicou 7-0 sobre o Juventude, em gols de Dimba 2 vezes, Danilo também 2 vezes, Michel, Caico e Vando. Em 2 ocasiões, o Esmeraldino perdeu de 6-0, em 1992 para o Botafogo e em 2004 para o Atlético Paranaense. E curiosamente, os adversários nessas edições terminaram com o vice-campeonato. A última vez que o Avaí disputou o Campeonato Brasileiro foi em 2022, quando somando 35 pontos acabou rebaixado na 19ª posição. Em 2010, em jogo válido pela primeira rodada, o Avaí foi líder graças à impiedosa goleada de 6-1 sobre o Grêmio Prudente, e o destaque foi o zagueiro Emerson Silva, autor de 3 gols. No campeonato de 2019, o Avaí foi o pior time da edição, e além disso sofreu 2 goleadas de 6-1, uma para o Grêmio em jogo da 21ª rodada e outra para o Flamengo em jogo da 37ª rodada. A última vez que a Chapecoense disputou o Campeonato Brasileiro foi em 2021, quando fazendo campanha desastrosa foi rebaixado na última posição. A maior goleada da história da Chape foi o 5-0 para cima do Internacional em 2014. E detalhe que nesse jogo, o goleiro Dida foi expulso com Rafael Moura indo para a baliza e sofrendo o 5º gol. A maior goleada sofrida foi por 5-1 e se repetiu 4 vezes, em 1979 pro Caxias, em 2016 pro Sport, em 2017 pro Flamengo e em 2018 pro Atlético Paranaense. O Criciúma disputou o Brasileiro pela última vez temporada passada, a de 2024, quando fazendo campanha ruim terminou rebaixado na 18ª posição. No campeonato de 2004, quando o Criciúma viveu fortes emoções, chegando a liderar e depois terminar rebaixado, o Tigre aplicou 7-2 no Goiás, sua maior goleada em Brasileirões. Em 2014, campeonato que também terminou rebaixado, o Criciúma sofreu a sua maior goleada, quando em jogo da 4ª rodada, perdeu de 6-0 para o Botafogo no Maracanã. O Figueirense disputou o Brasileiro pela última vez em 2016, quando acabou rebaixado na 18ª posição, e atualmente em 2025 vem disputando a Série C. A maior vitória foi por 6-0 e aconteceu em 2003, quando recebeu o Paysandu no Orlando Scarpelli. A maior goleada sofrida também aconteceu no Orlando Scarpelli, quando em 2008 foi humilhado pelo Grêmio por 7-1. O Paysandu disputou o Brasileirão pela última vez há 20 anos, quando em 2005 acabou rebaixado na vice-lanterna. Em 2 ocasiões o Paysandu aplicou 6-0, mas foi na era Taça Brasil, em 1966 para cima do Rio Negro do Amazonas e em 68 para cima do Olímpico também do Amazonas. Já na era Campeonato Brasileiro, o placar mais elástico aconteceu em 2003, quando fez 6-1 no Guarani. Em 2004 aconteceu a maior derrota, quando em visita ao Morumbi perdeu de 7-0 pro São Paulo. O Remo já faz um bom tempo que não disputa o Campeonato Brasileiro, com a última aparição tendo sido no campeonato de 1994. Em 1993, o Leão aplicou a sua maior goleada e foi para cima de outro Leão, sendo ele o Fortaleza, que em visita ao Baenão levou 6-0. 3 meses depois, naquele mesmo campeonato, o Remo sofreu a sua maior derrota, que foi por 8-2 para o Guarani no Brinco de Ouro.
O Cuiabá foi fundado no século XXI, mais precisamente em 2001, e entre 2021 a 2024, o Dourado disputou 4 edições da Série A. 5-0 é o placar da maior goleada aplicada, e aconteceu em 2024, quando em jogo da 9ª rodada, humilhou Fortaleza na Arena Pantanal. Também em 2024, em jogo da 24ª rodada, o Cuiabá sofreu a sua maior goleada, que também foi por 5-0, e o algoz foi o Palmeiras que mandou o jogo no Brinco de Ouro, em Campinas. Bom galera, procurei alocar o maior número de clubes possíveis no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.